pelo diabo. Olha para cá e presta atenção. Vou trazer pelo menos uma ressalva aqui, meu irmão. Eu sei que não vai dar para a gente terminar todo esse estudo hoje. Até porque, irmãos, tem algo muito profundo aqui, meu irmão, que eu estava olhando e meu Deus, que coisa muito terrível. Que ensinamento muito maravilhoso que o Senhor está trazendo sobre a nossa vida, sobre o reino. Na verdade, qual é o primeiro? Qual foi o primeiro tema, irmão? Qual foi o primeiro? Como funciona esse reino? Segundo, como funciona esse reino? O reino funciona assim. Do outro? Reino presente e reino futuro. Olha para cá, porque a gente está acompanhando. Amém? Esse reino presente e esse reino futuro, irmão, eu deixei um bocado de coisa sem falar, principalmente do reino futuro. Fala agora, muita coisa, né? Mas a gente vai ao longo do dia, a gente vai falando introdução. Eu lembro a você, ó, irmão, é isso aí. Amém, igreja? Hoje é o quê? Mateus capítulo 17. Eu não vou tomar muito tempo, não. Eu vou falar o que der para falar, para a gente não. Mateus capítulo 17. Por favor. Mateus capítulo 17. Você não encontraram já? Mateus capítulo 17 diz assim, o primeiro versículo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os seus irmãos Tiago e João, e os levou em particular ao monte alto. E ali foi o que? Transfigurado diante deles, e os seus rostos resplandeciam como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, por estarmos aqui, se quiser, façamos 3 tendas. Uma será para ti, o outro para Moisés e o outro para Elias. Falando ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouvindo isto, os discípulos caíram em bruços, e tomando de grande medo, e aproximando-se dele, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então ele se levantou e os olhos ao quê? Os olhos dele, os olhos a ninguém, a não ser. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus que a ninguém contasse a visão, até que o Filho do Homem fosse o quê? Ressuscitado dentre os mortos. Olha para cá, irmãos. Presta bem atenção aqui. Olha para cá. Não. Aleluia. Ao nosso ver assim, grosseiramente, direto, a gente olhando assim, a gente vai ver que isso não tem nada a ver com o reino em nós. Aqui não apareceu nenhuma palavra reino. E deixa eu dizer uma coisa a você, aprenda o que eu vou dizer agora, bota na sua caixinha aí no coração. Irmãos, muitas das vezes a mensagem escrita, que muitas das vezes não parece ter nada a ver com aquela situação, muitas das vezes é a que mais tem. Muitas das vezes, irmão, aquela mensagem que você pensa que não é tanta, é a das mais importantes. Muitas das vezes aquela mensagem ali que você pensa que não vai te revelar tanta coisa, é a que mais revela. Porque Deus, ele é extraordinário de fazer isso. Quem diria que da água ele se transformar em vinho? E que do nada se formar tudo? Portanto, aqui a gente olha e não vê nada a esse respeito. Mas a gente se engana. Porque na verdade tem uma coisa muito reveladora aqui pra gente entender isso aqui.
Por isso que eu queria que você voltasse agora para Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, a gente vai ler o 1 e 2. Depois a gente vai voltar para 17, viu? Mateus. Mas no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele vai ler aqui, pode ler. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Quem foi que apareceu? E qual é a mensagem dele? Muito bem. Aqui, se a gente fosse pregar aqui sobre o rei, né? Na minha base, né? Mas o que a gente leu foi lá. Mas quem apareceu aqui? Muito bem, vamos ler capítulo 4 agora, versículo 17. Capítulo 4, verso 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quem foi que começou a pregar? João Batista. E depois quem foi? E ele disse que arrepender, porque o reino de Deus está próximo. João Batista disse o quê? Arrependam-se, E o que mais? que o reino dos céus está próximo. Muito bem, vamos para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. É 11 quanto? 20. Mas, se é de Deus, e eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Arrepender que o reino de Deus está próximo. Agora ele está dizendo que você expulsa o demônio pelo dedo de Deus, porque o reino de Deus é o quê? Chegado a vós. Quem foi que disse isso? Jesus. Muito bem, capítulo 17, ainda em Lucas, capítulo 17, 20, versículo 20 e o 21. Certa vez tem sido interrogado pelos fariseus sobre quando vira o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Amém? Olha para cá, presta atenção. Você viu aqui que o reino está próximo, o reino está chegando, o reino está, e agora ele está dizendo que o reino de Deus está no meio deles. Tem tradução que dentro de vós, a tradução dele diz dentro de vós, ou está em vós, ou sobre vós. Agora olha para cá, olhe bem para cá. Na hora de explicar, você olha rápido para cá. Olha, certo? Mas para quem ele estava interrogando ele? Que os fariseus. E me diga só, o reino de Deus estava com os fariseus? Você acha que o reino de Deus estava com os fariseus? Tu acha? Se o que Jesus disse, você viu o que Jesus dizia com os fariseus? Você acha que o reino de Deus estava com os fariseus? Para os fariseus? Dentro dos fariseus? Na verdade, irmãos, Jesus Cristo está falando algo ali como uma metáfora. Porque o reino de Deus não estava dentro do fariseu, não, como diz a tradução dele aqui. Você acha que está dentro dos fariseus? Não, de maneira nenhuma, irmão. Amém? Essa visão farisaica, que até hoje, irmão, não tem reino para eles, não. De Deus, não. O reino para eles consiste no reino físico. Exatamente. E outra coisa, irmão, na verdade é o reino como eles programaram segundo a lei de Moisés. Não é como a lei de Moisés programou, não. É como eles programaram segundo a lei de Moisés. Porque os fariseus fizeram isso. Eles programaram o reino e pegaram, irmão, dizendo que é de Moisés. Mentira. Você não se filho de Abraão, Abraão está tentando me matar. Vocês dizem que são filho de Abraão, quer me matar. Se Abraão fosse aqui, Abraão queria me matar? Você está entendendo, irmão? Quer dizer que Jesus estava falando de algo ali que não era diretamente com eles. Mas dependendo da tradução, a gente vai ver que também Jesus estava falando que o reino de Deus estava presente. Ou seja, eu
Jesus, estou presente aqui, sou o reino de Deus, estou aqui. Se vocês quiserem entrar nesse reino, aí vocês estarão parte dele. Se não, vocês ficarão de fora. Você está entendendo? Vocês vão estar entendendo, sim ou não? Muito bem, vamos para Mateus, capítulo 17, versículo 10. Mateus 17, 10. Vamos voltar para Mateus 17, 10. Não perca, eu não estou correndo aqui, porque a gente está dando só uma visão panorâmica. Os discípulos lhe perguntaram: então, porque os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? 11. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Já. Não, só 11. Lê de novo, por favor. Obrigado. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Olha para cá agora. Obrigado. Olha para cá, homem, mulher, criança, olha para cá, preste bem atenção. Você vê que agora uma ponte está se ligando. Tem uma ponte agora se ligando. Aonde a mensagem começou, não tinha nada a ver com o reino, mas a ponte começou a se ligar. Tá certo? Como é que a gente vai fazer em relação a essa ponte? Vai ler de novo o versículo 10. Leia o versículo 10. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha para cá agora, olha para cá. O que acontece? Jesus desce do monte, tem toda aquelas visões, ele desce do monte, no versículo 9 ele diz: olha, agora é o seguinte, eu quero que vocês façam o seguinte, vocês não vão contar a visão a ninguém, até que o Filho do Homem seja ressuscitado entre os mortos. Parabéns. Pronto. Aí o que ele diz agora? Ele diz o que ele deu agora. Ele faz uma pergunta. Tá certo? Quem faz essa pergunta? Os discípulos, os três, Pedro, Tiago e João. Lê de novo 10. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Olha para cá, há uma pergunta. Jesus disse que não era para ensinar a ninguém, você mete com a visão. Mas, Senhor, os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Aí Jesus responde, vá, 11. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Prossiga. Mas eu digo a vocês: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. 13. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Olha para cá, presta atenção. Tá Jesus lá no monte, quem aparece? Moisés e Elias. Só isso aqui, ele. Quem aparece? Moisés e Elias. Moisés e Elias. Muito bem, tá. Jesus desce do monte, diga nada a ninguém, tá certo. Aí ele disse, mas aí vem a indagação. Por quê? Porque havia uma profecia que antes do Messias vir, João Batista vinha primeiro. Lucas capítulo 1. Entendeu? Olha para cá. Olha para cá. Havia essa profecia. Antes de Jesus vir, João Batista vinha primeiro. Muito bem. E isso também está lá em Malaquias. Tá certo? O ungido que ele vinha. Aí eles o quê? Botaram na cabeça de Sarochinho. Moisés e Elias apareceram, Elias veio. Aí foi perguntar a Jesus: Senhor, por que os escribas dizem que antes desse rei se manifestar, ou seja, a filha do Messias vir, Elias vinha primeiro? Como é que é esse negócio? Aí Jesus disse: é verdade, Elias vinha, e ele já veio, e fizeram tudo o que queria dele. Aí, quando é o último versículo, ele disse: eles entenderam que Jesus está falando de quem? João Batista. Jesus está falando de quem? João Batista. João Batista, que vinha dizendo o quê? É chegado o rei do rei apóstolo. Você viu agora que aquela passagem que não parecia falar de rei, agora o rei está se revelando aqui? Aleluia. Você está vendo aqui como o rei está se revelando? Você está vendo ou está vendo? Glória a Deus. O rei está se revelando. Esse rei se revela com algo para nós. Porque como é o tema? O rei vem. Primeiro
18, versículo 30. 18, versículo 30 e 31. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Amém? Amém. Amém ou amém, irmãos? Amém. Ele disse que Elias fez o quê? Versículo 30 diz o quê? Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor. Amém? Olha para cá. Elias restaurou o altar do Senhor. Amém? Elias, lá naquele embate que ele teve com os profetas de Baal e Azera, antes do fogo descer, preste atenção, antes do fogo descer, ele pegou, foi lá e reuniu, restaurou, pegou as pedras, o altar que estava derrubado, pegou as pedras, tudo representando, cada uma pedra representando uma tribo, as 12 tribos, as 12 pedras, botou lá, antes do fogo descer, restaurou o altar. E o que eu, olha para cá, e o que eu estou dizendo aqui, meu, é uma palavra profética. Está entendendo? Porque o arrebatamento vai acontecer. E antes desse arrebatamento acontecer, vai acontecer uma restauração do altar. Isso é profético. Isso é uma voz profética. Amém? É isso do quê? Muito bem, né? Agora vamos ler Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Qual é o versículo? Versículo 6. Então os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, é neste tempo que faz restaurar o reino a Israel? Muito bem, pode conseguir. E eles responderam: 6, 7, 8, vai. Não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Olha para cá agora, presta atenção. Bem rápido, olha para cá, cada hora, olha para cá, presta atenção. Elias restaurou o altar. Elias, agora prefigurado em João Batista, que veio dizer que o reino de Deus estava próximo. Qual era a mensagem que ele vinha pregando? Arrependei-vos. E ele vinha pregando principalmente para quem? Para o povo de Israel, para as 12 tribos. Amém? Quem se arrependia descia as águas, ele batizava. Olha para cá, Jesus Cristo estava vindo, ele veio primeiro para restaurar. Porque a profecia era essa: Elias ia restaurar. Elias prefigurado agora na pessoa de quem? De João Batista. Aí ele pregava, ele dizia: se arrependa, porque o reino de Deus está próximo. Aleluia. Amém? Ele vinha agora restaurando o altar, chamando a Israel, pegando uma pedra, Dan, Naftali, Zebulon, Isacar, entendeu? Chamando as tribos e dizendo: ei, se arrependa, o reino de Deus está próximo. Ele estava reunindo, restaurando o altar. Foi o que João Batista veio fazer a respeito do reino. Amém? Sobre Jesus agora, está entendendo, irmão? A pedra principal, ele chamou as pedras, que eram os 12. Aí chega a pedra principal e disse: se arrependa, o reino de Deus está chegando. Aí depois: se arrependa, rapaz, o reino de Deus está próximo. Aí depois diz: se arrependa, o reino de Deus está em vós. Olha. Trazendo essa restauração. Aí agora, no Atos capítulo 1, olha o que acontece.
Os discípulos, eles vão fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que eles fazem? Lê, por favor. Então os que estavam reunidos me perguntaram: Senhor, é desse tempo que faz restaurar o reino a Israel? Para, olha para cá. Você viu? Elias restaurou o altar. Aí os discípulos agora, sem saber, mas o Espírito que estava lá impulsionando ele fazer essa pergunta, irmão. Porque as coisas que estão aqui não eram por acaso, não. As perguntas que eram feitas a Jesus, olha para cá. As perguntas que eram feitas a Jesus, na maioria das suas vezes, ou todas, irmão, era tudo o Espírito que impulsionava as pessoas para que Jesus respondesse. Eles não tinham entendimento. Aí o Espírito tocava nas pessoas, as pessoas diziam: Senhor, é agora o tempo que tu vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus chega para ele assim: rapaz, não compete você saber o tempo nem as épocas que o Senhor preparou para ele mesmo. Mas receberia o quê? Poder. É agora que o Senhor vai restaurar. Olha para cá. A restauração começou. Mas os discípulos ainda estão. A restauração começou. Começou com quem? A restauração começou com quem, irmãos? Não, meu irmão. A restauração começou com quem? João Batista. João Batista. Porque lá já passou. A restauração começou agora com quem? Com João Batista. João Batista começou a restaurar. Olha para cá. Então começou a restaurar o altar. Entendeu? Chamando as duas em pé da atenção. Traz aqui, tá. Deixa eu ver depois a pedra principal. Amém, igreja? Aí vem o sacrifício. Jesus Cristo morre. Entendeu? Mas Jesus Cristo morre, mas o fogo não desce. Não desce. O fogo está parado. Ressuscita. Passa todos esses dias ali, tal. Aí o fogo vai descer. Elias, agora lá é Elias, né? O fogo vai descer. Onde é que o fogo vai descer? Agora quando eles perguntam. Eles perguntam o quê? É agora o tempo, Senhor, do Senhor restaurar o rei? Aí o Senhor diz: rapaz, calma, não se preocupe com isso não. O fogo vai descer sobre o altar. Agora fique em Jerusalém. Fique apercebido, fique preparado. Porque o fogo vai descer, porque o altar já foi o quê? Restabelecido, construído, chamado. Isso aconteceu ali desse primeiro ponto aqui, irmão. Amém ou não amém? Amém. Agora, como é o que, irmão? O reino O reino em? O reino em? Eu queria que todo mundo dissesse, sempre disse o reino em? O reino em nós. Agora, como é que esse reino é em nós? Como é que isso funciona? Esse reino em nós? Desperta. Porque esse reino está em nós. É agora, Senhor, que o Senhor vai dar de volta o reino para Israel, é? Está falando vocês, por favor. Está falando vocês não. Colossenses. Ele nos transportou para o reino de seu amor. Quando é que está escrito nele? Colossenses quando? E ele nos transportou do império das trevas para o reino de seu amor. Mais rápido, irmão. Colossenses 1:13. 1:13, lê, por favor. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Olha para cá, ele nos resgatou do império das trevas, porque olha para cá, qual é a pergunta do discípulo? É agora que o Senhor vai nos tirar do império de Roma? Era isso que ele estava perguntando. É agora que o Senhor, olha para cá, é agora que o Senhor vai nos tirar do império de Roma? Os imperadores de Roma? É agora, Senhor? Aí, agora que assim você está dizendo, ele diz: vai. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. O reino em nós. Ele estava dizendo ao discípulo: não, rapaz, é agora que o Senhor vai tirar a gente do império de Roma, dos seus imperadores cruéis. Olha para cá: Tibério, Cláudio, Vespasiano, Nero, Domiciano. o terrível, olha para cá,
o mais terrível dele, chama-se o quê? Domiciano. Esse Domiciano, ele se declarou divino, meu irmão. Me diga só como era que estava a igreja naquela época. Se agora, porque o culto a Roma, irmão, já era desde os primeiros imperadores, só que depois o negócio foi se agravando. Aí chega esse camarada, Domiciano, e ele se declara Deus, reúne todo o congresso, o povo não gostou, nem os romanos gostou, nem os romanos gostou. O congresso não gostou, não. Ele se declarou Deus, ele se declarou divino. E as pessoas tinham que oferecer sacrifício a ele. Olha para cá. Quando eu estou falando, olha para cá. Oferecer sacrifício a ele, de tudo para ele, irmão. Agora, me diga só como era que vivia os cristãos naquela época. Tudo assim, né, irmão? Não era brincadeira, não. Esse foi o mais terrível dos imperadores. Entendeu, meu irmão? Olha para cá, terrível mesmo. Mas o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, a igreja de Colossos, ele diz o quê? Que o Senhor nos transportou do império, o império de Roma, o império de Roma, só que é tomado por Satanás. Ele nos transportou do império de Roma, Satanás, e nos transportou para onde? O reino do céu. Eu queria que você dissesse mais forte possível. Nos transportou para onde? O reino, filho do seu amor. Portanto, esse reino está em nós, irmão. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Tá certo, irmão? Portanto, por isso que ele disse: nenhuma condenação há. Ou seja, irmão, na verdade, irmão, ele nos tirou, irmão, da direção do diabo, do chicote de Satanás. E na verdade, mesmo, você sabe que as pessoas ainda vivem debaixo porque não tem esse entendimento. Ou seja, ele está preso ao pecado e está preso, irmão, aos grilhões do império de Satanás. E a pessoa crente, nascida de novo, que loucura é essa? O que é que está operando aí? O entendimento. E conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? O que liberta o homem não é o conhecimento, é a verdade. E o texto original, pastor, diz assim: liberdade do poder do diabo. Do poder, ou seja, do império. Porque as pessoas conhecem, e por que não é liberta? Porque a verdade eles não aceitam como verdade. Entendeu? Por isso que Jesus disse o quê? Na verdade eu vos digo. Aí eu estou pregando a verdade, você não recebe como a verdade, não é liberta. Porque se fosse o conhecimento, e conheceis o conhecimento, e acabou-se. Tem que receber como verdade. Como quem recebe como verdade, aí a verdade vai lá e faz o que tem que fazer, que é o que é? Libertar. De quê? Do império, do domínio de Satanás. Amém? Porque até então, irmão, os discípulos estavam preocupados, tudo ele, olha para cá, o negócio dos homens é olhar para os homens, o negócio dos homens é a visão física, a visão palpável. Roma, 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 Roma. E o Senhor está dizendo: no império de Satanás, rapaz. A luta de vocês não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra o irmão, não é contra fulano, não é denominação contra denominação, pastor contra pastor, entendeu? E o empregado contra empregadores. Não tem nada a ver com isso, não. É o que, irmãos? Das trevas com a. Isso, irmão. Das trevas contra a. Só que a gente foi o quê? O reino em. O reino em. Diga assim: o reino está operando em mim. O reino está operando em mim. Eu estou operando no reino. Eu estou operando no reino. O reino faz parte da minha vida. O reino faz parte da minha vida. A minha vida está entregue ao reino de Deus. A minha vida está entregue ao reino.
digo a você, tem que falar, meu irmão. Olha para cá, tem que falar isso na guerra, na oração, onde você for, pegando a palavra, para você mesmo, dentro da sua casa. Você tem que dizer isso. Porque, meu irmão, a gente tem que falar a linguagem do rei daquele que a gente pertence. Se o rei está em mim, eu tenho nenhuma condenação lá. Amém, igreja? Eu já disse aos irmãos, irmão, que tem duas coisas que nos faz forte e não nos deixam pecar. Os irmãos se lembram o que é? Comigo e poder já não foi isso que eu perguntei, não, perguntei outra coisa. Hã? Porque duas coisas que a gente não peca. Por causa dessas duas coisas a gente não peca. O amor e a fé. O amor e a fé. Andar em amor e andar em fé. Como é que a pessoa anda em amor e fé peca? Irmão, olha pra cá, porque isso aqui, irmão, é pra dar um nó na cabeça das pessoas. Muitas pessoas não entendem isso não. E se você disser essas pessoas dizem, até os cristãos mesmo dizem, não é assim não, ele não peca não, porque assim está errado. A Bíblia diz que não, todos pecam, mas a Bíblia diz que também a gente não peca. Que aquele que é nascido de Deus não, ou seja, não vive na prática do pecado. Sabe por quê, irmão? Porque ele está contra o rei. O rei está operando na vida dele. E esse rei que está operando na vida dele é um rei que tem duas bases: amor e fé. Se andar em amor e andar em fé, meu irmão, como é que peca? Tudo que a pessoa faz, olha pra cá. Eu disse o quê? Tudo que a pessoa faz sem fé é pecado. Tudo. Todas as nossas ações, se não tiver fé para Deus, é pecado. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu estou na fé, eu não vivo a parte do pecado. Não tem isso na minha vida. Você está entendendo? E logo, se eu estou na fé, eu agrado ao meu Criador. Aleluia. Faz assim, fica assim, legal, bacana. Entendeu isso aí? Entendeu? Amém, igreja? Amém. E a Bíblia diz que o quê? O amor cobre a multidão de pecado. O amor triunfa sobre o juízo. O amor é o próprio Deus. E quem tem amor, o rei está na vida dele, porque o rei é de Deus. Você não está nem glória, meu irmão? Você parece que a gente dá glória, né, meu irmão? Amém ou amém? Olha pra cá, porque existe, meu irmão, umas conversinhas aí e algumas coisas ao meu respeito. Olha pra cá. Existem algumas conversinhas aí ao meu respeito no meio dos cristãos que o pastor, não, o pastor o negócio é pesado demais, o negócio não é tudo demais, o pastor quer descer demais, é não sei o que. Tudo conversa, meu irmão. O que eu mostro a você aqui é que você, meu irmão, é mais do que pensa. Demais do que você pensa que é. Que você não precisa, você buscar aquilo que você já tem. Eu estou fechando as portas para você, eu estou abrindo. Só estou dizendo a você, se você dá em fé e amor, porque esse negócio tudo para você fica fácil. Até o pecado que nos rodeia. Amém, igreja? Amém. Que está na carne, está canteando, militando sobre ela. Amém, igreja? Amém. Porque as pessoas ficam lutando para ser uma nova pessoa, para ser uma nova criatura. Para cá. Eu vou terminar agora. Eu sabia. Olha para cá. Eu estou só me preparando para dar a carreira. As pessoas ficam lutando para ser santa. As pessoas ficam lutando, meu irmão, para ser uma nova criatura. Mas a Bíblia tem o contrário. A Bíblia diz: vós sois santo. Vós sois remido. Como é que eu vou lutar para ser o que eu já sou? Me diga só. Vós fosse comprado. Você não está vendo, não está na prateleira das negociações desse sistema. Você não está na prateleira, não. Você foi tirado da prateleira porque você já foi comprado e redimido. Glória a Deus. Como é que eu vou lutar para ser uma coisa que eu já sou, rapaz? O rei está na minha vida, Satanás. E aqui ninguém dá feijinho, pode para ninguém. A porta do céu está aberta, porque você é a própria porta também, rapaz. Aleluia. Você vai. Ei, Garabacaça. Se dizer
pá. Irmão, quem nunca passou uma nova criatura, ele nunca foi tal. Glória a Deus, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que foi só aquele que foi o quê? Ressuscitado por Cristo. Nova criatura é. Se vós fosse ressuscitado com Cristo, calma, vamos lá, peraí. Amém? Se vós já foi ressuscitasse com Cristo, Nova criatura é. nova criatura, o quê? O tempo até é presente, não é será não. Como é que eu vou lutar para ser uma nova criatura? Você já sendo, meu irmão?